Algum tempo atrás, quando a gente não tinha acesso à internet, a nossa maior diversão era mexer no sistema do Windows, desde joguinhos, PowerPoint, navegação nas pastas e esse tipo de coisa. É justamente isso que a gente vai conferir nesse vídeo, começando já sem firula pelo Paint. Eu tô aqui no Windows 7 com um computador antigo que eu tô sempre falando, computador de tubão raiz de verdade. Eu tô pensando em instalar o Windows XP nele, né? Mas tá passando aí de fundo, você pode conferir a montagem desde quando eu ganhei esse computador lá na época até hoje. Então, dá uma passada lá. Mas voltando aqui, o Paint do Windows 7 ele já é mais moderninho, o mais raiz de verdade para mim é o Windows 98. Mas quando, sei lá, tava um dia chuvoso e se eu utilizava a internet de rádio, qualquer coisinha caía a conexão, ou mesmo porque a conexão era ruim mesmo da sua cidade, do interior, e caía igual aqui, aí o que a gente fazia? Primeiro a gente xingava um monte, né? Xingava até a mãe do técnico, mesmo ele não tendo culpa, e daí depois a gente se conformava, né? Um conformismo, e vinha aqui para um Paint. Daí a gente ficava desenhando algumas coisas. Quem é bom de desenho, com certeza tirou bastante proveito desse negócio aqui, apesar do mouse ser ruim, né, de você fazer aqui pelo próprio computador, né, dava pra você comprar também uma, como que é o nome daquilo, cara, eu não sei até hoje, mas é tipo de uma tabela, um quadro assim que você desenha, uma mesa de desenho, eu acho que é assim, né, me julguem, mas tá passando aí de fundo. Mas eu, como era bem noob, eu ficava tentando replicar a bandeira do Windows, cara. Daí eu ficava fazendo ela aqui, colocava um quadrado, ó. O cara é perfeito para fazer um quadrado, né? Mas também eu tô tudo improvisado aqui. Daí fazia um quadrado, fazia aqui, Nossa, perfeito, ó. Mas enfim, daí depois eu vinha lá na lata de tinta, pintava aqui de vermelho, de azul, e só fazia muito com a bandeira do Windows 98, né? Ixi, cagou. Tinha que fechar ali, mas enfim. Dá pra gente ficar brincando, ou então, se fosse mais noob, ó, desenhava palitinho. Eu gostava de desenhar, sei lá, tipo Goku soltando o Kamehameha com aquele cabelão, porque o Goku, o Dragon Ball tava em alta na época, né? Eu colocava ele assim, tudo em palitinha, vinha aqui no azul e fazia aqui, ó, uma rajada de energia. Nossa! Perfeito, né? Mas enfim, isso daí era bom que estimulava a criatividade da criança e do adolescente, né? Quer dizer, quem era adolescente não ia ficar fazendo isso, ia ficar se masturbando, não, brincadeira. Você é louco. Tirando o Paint, tinha também o clássico Word, né? Tinha o WordPad, para quem não tinha o Word instalado, e esse computador aqui, graças a Deus, tem o Word. Vamos ver primeiro o WordPad, que era bem basicão, né? Aqui, você ficava escrevendo, basicamente. O WordPad é pra você... Daí você colocava aqui, o que eu sempre fazia, ó, eu escrevia o nome dos personagens que estavam em alta lá, Dragon Ball Z, tipo os desenhos que eu assistia na TV Globinho, os animes, daí eu ficava colocando, ó, Goku, Vegeta. Depois eu comecei a ir além, porque eu escrevi uma historinha para eles. Por exemplo, eu colocava aqui Kuririn, daí eu colocava tipo biografia. Pô, calma aí, esse teclado aqui tá horrível. Colocava 2 pontos aqui, biografia, daí colocava lá, é um personagem fraco e careca, alguma coisa assim. Daí eu colocava aqui golpes. Eu colocava Kinza, nem sei se é assim que escreve, mas Kinza. Depois eu colocava lá, ele tem o Kamehameha também, esse tipo de coisa, enfim. Comente aí o que você fazia, quais textos você escrevia. Se você fosse um pouquinho mais velho, provavelmente já ia escrever uma produção textual mais completa, né? Ou alguma história, sei lá, de romance, se você fosse, sei lá, mais sensato, ou sei lá, ou talvez você ficava copiando livros, porque pode parecer besteira, hoje é uma coisa assim, não tem diversão nenhuma, mas para aquela época era novidade, então você escrever um texto era uma coisa muito legal. Você colocava aqui Natal em família, daí você ia digitando, meu pai comprou um peru e daí depois relaxamos, sei lá, enfim, virou Gelson Mendes isso daqui. Mas era bacana demais, né? Você conseguia se divertir. Tirando isso, outra coisa que a gente fazia, eu pelo menos, era ficar limpando o computador. Como assim? Ficar tentando melhorar o hardware dele, porque tinha muitas coisas inúteis, né? Aqui, que ficavam travando o computador. Ou coisas inúteis que eu mesmo instalei, né? Então eu vinha no descolocar o C e ficava tentando excluir as pastas indevidas para aumentar espaço, porque naquela época era difícil você ter um HD grande. O meu HD era pequeno naqueles tempos, né? Então eu tinha que ficar limpando para poder instalar novos jogos e novas coisas quando a minha internet voltava, né?
Então eu sempre ficava aqui, eu tomava cuidado, né, para não apagar as coisas do próprio Windows. Não, o cara tinha que vir aqui, ó, excluir a pasta System32, aí sim ele seria espertão. Mas quando a gente é mais novo, a gente não tem muito conhecimento, né? Então, meio que a gente podia sim excluir algumas coisas sem querer. Mas eu lembro que eu gostava bastante de fazer isso, ó, por exemplo, isso daqui, ó, instalador, já vinha aqui e já deletava. Sem contar também que a gente ficava personalizando o computador, deixando os ícones bonitos. Por exemplo, tinha um wallpaper que você conseguia regular certinho numa estante todos os seus ícones. Daí eu lembro que eu pegava e ficava fazendo isso, né? Falar, será que eu excluo esse ícone aqui? Será que eu excluo esse outro e tal? E ficava lá, pode parecer besteira, mas passava um tempão apenas fazendo isso. Daí depois eu vinha aqui para a área de trabalho mesmo e falava, o Word não tá legal aqui, vamos mexer ele mais para cá. Vamos, sei lá, deixar os ícones menores, maiores, vamos trocar esse papel de parede e tal. Era o que tinha, né? É o que tem para hoje. Daí eu falava, vamos colocar um protetor de tela animado. Época que o protetor de tela ainda era útil, né? Útil não, porque útil ele é até hoje. Era uma, como que eu posso dizer, uma modernidade, né? A galera gostava de usar. Hoje, se você usa protetor de tela, você é considerado muito retrô. Mas eu lembro que eu gostava de fazer isso. Aqui no Windows 7 tinha muitas coisas para você fazer. Mexer em sons, dava para você mudar o ponteiro do Windows, dava para você mudar, que mais? Cor da janela, ó, plano de fundo e muitas coisas. Os ponteiros aqui você mudava, então a gente ficava fazendo isso. No Windows XP tinha um que era uma banana, né? Aqui no Windows 7 já não tem mais, mas pior que esses ponteiros era mó ruim de utilizar, eles só eram bonitos, né? Mas por exemplo, se eu usasse essa caneta aqui, sei lá, não era igual a setinha clássica e tradicional, né? Mas de qualquer jeito, dava pra você personalizar isso daí. Era uma coisa bem bacana assim, que eu curtia fazer. Comente aí se você também curtia e fazia o mesmo. E para finalizar, mais uma coisa que a gente fazia, que poderia entrar como personalização, é a parte dos gadgets. A gente vem aqui, olha só. Isso daqui era inovação, cara. Veio no Vista primeiro, mas depois se expandiu aqui para o 10 de uma forma melhor. Já comente qual desses gadgets você utilizava. Eu lembro que eu sempre deixava o medidor de CPU para falar assim, nossa, meu computador é foda, olha aqui. Tem o medidor e daí mostrava, né? Na época eu tinha um computador bom. Não, no começo eu tinha um computador ruim, mas depois que eu comprei um computador bom, eu ficava ostentando com isso daqui, né? Demonstrava, olha lá, só tá usando o 0.2 da minha CPU, ó minha memória RAM aqui, tá. Calma aí, vamos expandir ele aqui, ó. Ixi, pera aí, ó. Deixa ele aqui quietinho, ó. Não sei porque ele não tá ficando daquele jeito lá que eu queria, que ficava exatamente desse jeito, mas... Enfim, o calendário eu deixava como de praxe, mas depois eu fico pensando assim, mas pra que eu vou deixar o calendário sendo que já tem um calendário ali embaixo? Não faz sentido, eu sempre deixava no cantinho o calendário, eu deixava mais ou menos aqui e daí deixava esse outro aqui, né? Daí eu falei, mas já tem o calendário ali embaixo, né? Mas, enfim, não sei porque eu deixava. Às vezes eu trocava o calendário pelo quebra-cabeça, que era só pra decorar. O problema desses gadgets é que eles ficavam consumindo memória, né? Pode parecer que não, pode ser pouco, até dependendo, mas se você não utilizar eles, é melhor do que utilizar nessa parte de desempenho, né? O Windows, apesar dele ser meio purista, você ia ter uma perdinha de desempenho. Tempo também, às vezes eu deixava tal. Dá pra você baixar mais gadgets clicando aqui, né? Tinha alguns legais, tinha alguns jogos que eu baixava tal. Só não vou clicar aqui porque senão vai demorar demais esse vídeo. A apresentação de fotos também, às vezes eu deixava eu ali com meus amigos passando, blá blá blá, com a minha família. Também era bacaninha, né? Mas enfim, Windows 7 tinha diversas coisas para fazer. E aí, quais delas você fazia? Pode ser no XP também ou até no 98. Mas enfim, espero que tenham curtido. Aquele abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui!